Shalom Aleichem, é um prazer novamente estarmos juntos, depois de algum tempo, e estou aqui para fazer um vídeo bem simples, explicativo, sobre um tema muito importante dos dias de hoje. Ouve-se a doutrina que a lei foi abolida e não existe mais lei, então eu quero falar um pouco sobre a lei nesse momento, né? Desde já, quero dizer que eu não pertenço ao cristianismo, mas pertenço sim ao judaísmo que crer no Messias, judaísmo messiânico, né? A Beit Tefilá messiânica, quer dizer, a casa de oração messiânica, porque cremos que Yeshua é o Messias. Mas não vamos desfazer algumas mentiras e falácias. Por isso eu trouxe a Bíblia com Strong e trouxe uma Bíblia de André Horak, que foi um escritor, né, de a tradução, um judeu, traduziu a Bíblia de uma forma mais original. Então nós vamos usar também o livro de André Horak. Difícil achar esse livro, mas encontrei na Tenda de Abraão, né? Fazer um comercial aqui, né? Tenda de Abraão, né? Lá do Espírito Santo. Se você quiser acessar, é só entrar na Beit Tefilá Rehovot, vocês vão achar, né, essa loja de artigos judaicos, bíblios, e lá tem tudo. Então, vamos falar um pouco sobre a lei. Diz assim, ó, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas, não vim revogar, vim cumprir. Vamos entender isso no original. Nós sabemos que o grego não é o original, porque Mateus escreveu em hebraico, escreveu para judeu. Então, nós temos o grego como original no cristianismo, mas é uma tradução do hebraico grego, já é uma tradução, é uma primeira tradução para o grego, e para o português já vem de outras traduções. Vamos lá, não penseis, me nomizo, não ter pelo costume, né? Não ter, né? Pensar, oti, que, erromai, ou eixomai, né? Erromai é o CH no hebraico, 2R, mas no grego é erromai, catalu, dissolver, desunir, nomos e profetas. Não, né? Erromai, vim, catalu, mais vim, plero, né? Esse texto é a última palavra, né? Que é a palavra plero, tornar cheio, completar, preencher até o máximo. Então Yeshua disse que veio encher, completar, preencher até o máximo. E no próprio contexto, isso é afirmado pelo próprio Yeshua. Essa palavra que plero, ela é confirmada pelo contexto do texto. Porque Yeshua aqui vai começar a falar situações, por exemplo, sobre o adultério aqui, ó. Ouviste. O que é tornar cheio? Preencher algo que não está cheio. Então ele veio preencher algo que não está cheio. Aí ele vai usar o versículo 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento, porém vos digo que todo aquele que seu motivo se irá contra seu irmão será sujeito a julgamento. Isso é preencher. Ele trouxe, acima daquele mandamento, um complemento. Foi essa a missão de Yeshua. Ele não veio abolir a lei de forma alguma. Se, pois, atares ao altar a tua oferta e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante a tua oferta, vai primeiro e reconcilia com teu irmão. Aqui embaixo ele fala do adultério. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração de adulterou com ela, ele veio completar sobre o adultério.
Antigamente, tinha que pegar no ato sexual. E Yeshua está dizendo, veio completar esse mandamento sobre o adultério. Ele quer dizer o quê? Não só olhar, mas sim, não só o ato, mas sim o olhar, já é um adultério. Então, se era pego, era digno de morte quem era pego em adultério. Então, Yeshua está dizendo que quem olha e cobiça está digno de morte. É o que o texto está dizendo, né? Se é adúltero naquela época era digno de morte, quem olha adultério, então também é digno de morte. Então Yeshua veio trazer um rigor muito grande sobre aqueles judeus daquela época, e isso não muda até agora para nós também. Só que as pessoas começam a interpretar o que é essa lei. Nós vemos que está com letra maiúscula. Eu estou com a Bíblia Almeida do Novo Testamento, no Velho Testamento, com Strong. E aqui é novos. André Schoraiker, que foi um escritor judeu, ele diz assim, versículo 17, biografia de André Schoraiker. Isso não vem de mim, foi André que disse. Depois vou falar sobre a vida dele. Versículo 17 ao 48. Deixa eu pegar o versículo 5:17, tá certo. Constitui uma unidade literária mesmo se a crítica vê uma ampliação pelo exterior ao discurso original. Este começa por uma introdução, que situa Yeshua em relação à Torá de seus pais. Segue os ensinamentos próprios do Rabi, 21 a 48, sobre os principais mandamentos do Decálogo, notando o sexto, não assassinarás, e o sétimo, não adulterarás. Segue o parêntese sobre o divórcio, que a crítica considera como uma interpolação. Depois, a interdição de pronunciar falso testemunho. A interpretação da lei de Talião e enfia a ordem de amar seu próximo como a si mesmo. A conclusão de todo o capítulo lembra a ordem de ser íntegro, perfeito, como o Yud Revavirei, como o Eterno. Não é mais novidade hoje lembrar que Yeshua assume as ordens e os ensinamentos da Torá com os hebreus. Seus irmãos tentam fazer, como seus irmãos tentam fazer. Ele não veio abolir, mas cumprir. Ele não diz estar acima da Torá. Mesmo sem a interpretação que faz desta pessoal mais próxima da leitura dos fariseus que dos saduceus. Longe de abolir a Torá, a qual não para de se referir. Yeshua não para de se referir sobre a Torá. Yeshua tem clara consciência de que em sua própria pessoa, como na de todo homem que vive nela, esta encontra seu pleno cumprimento. Concretamente, ele a encarna na verdade. Israel, a Torá e Elohim são uma realidade única. Ensinam os rabis. Em outras circunstâncias, celebrando um Shabat na sinagoga de Nazareth, ele o afirmará através de um texto da Escritura escolhido por ele como este objetivo. Citando Isaías, ele traz para si o cumprimento do anúncio, enviado pelo sopro do Eterno, que está sobre ele. Cumpre sua vontade, da qual a Torá é a expressão. Em sua exigência de cumprimento definitivo, ele manifesta uma vez mais sua vocação messiânica. As interpretações pessoais que dá aos mandamentos da Torá não deviam surpreender ninguém. De tal forma, era variada a diversidade de pontos de vista de um meio religioso, fragmentando em seitas e escolas múltiplas. O judaísmo torna-se muito bem, eu queria ler até aqui, vamos pular. Está falando que Yeshua veio cumprir, o André está dando que os ensinamentos dele não era para ser tido como surpreendentes naquela época, porque ele usa a Torá como base. Então, a Torá era a base de Israel. Então, o povo ficou, se surpreendeu com os ensinamentos dele duros, mas que estavam todos baseados na lei. É isso que André está dizendo. Só que ele vai falar aqui sobre... os evangelistas adotam a grande tradução da Septuaginta, quanto a Bíblia hebraica diz Torá, eles traduzem nomos. Tá? Sabendo bem que não se trata aqui de lei, mas de um conjunto de revelação do Eterno, no sentido estrito do Pentateuco, ou mais largamente nas Escrituras Sagradas, no corpo dos ensinamentos, profetas que elas vinculam.
Traduzir nomes por lei, como é classicamente feito com todas as línguas, altera o texto, muda seu sentido. Aqui não trata de legalismo, da conformidade dos atos às normas legais definidas por uma ou outra escola, mas trata-se da realidade mais vasta e mais decisiva dos objetivos finais de Israel e da humanidade. Sendo a Torá a expressão da vontade de Deus, nada do que ela prevê passará até que tudo seja cumprido no Apocalipse, dos novos céus, da nova terra que ela anuncia. As mitzvot, os mandamentos, se impõem porque exprimem a vontade do Eterno. Obedecer-lhes é a única maneira de o hebreu contribuir para a realização do plano divino. Então nós sabemos que essa lei aqui não é uma lei legalista, a lei de um país qualquer, algo assim. Não podemos ter lei como uma lei humana, mas sim a expressão da vontade de Deus, que é a Torá. Então usei sobre o André, né? Tem algumas coisas aqui atrás, umas considerações. André Horak devolve o livro dos livros a sua palavra original. Temos aqui a tradução definitiva, acompanhada do comentário integral que revela seu sentido enquanto constitui um método de leitura. Um monumento do pensamento aberto a todos. Uma soma revolucionária destinada a se tornar um clássico de nossa história. Então, grandes homens deram suas opiniões, né, sobre André Horak, né? Tem algumas coisas sobre André Horak, vamos ver um pouco dele para você saber. André Horak, grande testemunho do século, figura moral universalmente reconhecida, nos deu uma tradução única da Bíblia, seguida da tradução do Alcorão. Ele é filho de 3 países, da Argélia, onde nasceu em 1917, e uma família sefaradi, da França, onde fez parte da resistência antes de se tornar delegado-geral da Aliança Israelita Universal de Israel, onde desde 1957 tem trabalhado sem cessar a favor da reaproximação das comunidades espirituais. Sua obra de poeta, ensaísta e tradutor testemunha tanto da sua preocupação com o diálogo, como o desejo de transpor as barreiras do espírito. Não é uma pessoa leiga, é uma pessoa de peso, Israel, né, para as nações, uma pessoa conhecida. Aqui tem uma biografia dele, né? Ele vai falar, vai contar a história dele, do autor, né? Ele conta algumas coisas que eu vou estar falando um pouco depois sobre os pontos que ele vai falar. Eu queria deixar aqui bem claro que a lei não foi abolida. O pastor, o bispo ou qualquer um que seja que diz isso não conhece a palavra de Deus. Aí você vai me dizer, mas Paulo disse, então eu quero afirmar que Paulo errou.